Amados irmãos, prazer enorme estar com vocês aqui para abrirmos juntos a palavra de Deus, palavra poderosa aqui na minha igreja em Saskatoon, neste ano, que o ano aqui é diferente do Brasil, né? Nós começamos o ano em setembro aqui, por causa da escola. E de setembro deste ano até agosto do ano que vem, nós estamos com um tema geral, os ensinos de Jesus. E todos os sermões, eles são baseados nos ensinos de Jesus, em alguma fala de Jesus, em algum verso onde Jesus falou alguma verdade. Eu amo toda a Bíblia. Eu amo as histórias, as profecias, os salmos, os evangelhos. Mas tem uma coisa que me apaixona, são as palavras ditas por Jesus. Parece uma bobagem, sabe? Mas não é não. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, e é. Mas também nós cremos que Jesus é a palavra de Deus. Ele é o Verbo que se fez carne. Então, quando Jesus diz uma frase, é a palavra de Deus falando a palavra de Deus. Dá a impressão de que é mais forte, não é? é a Bíblia é um livro espetacular. Eu tenho a Bíblia comigo, já usei no meu ministério várias delas, e elas vão se estragando, porque eu uso muito. É, a Bíblia ela tem assim várias definições, não é? Palavra de Deus, Escritura Sagrada, você conhece uma multidão de definições. Eu, pessoalmente, tenho uma definição diferente, mas para mim ela é importante, essa definição. E eu vou falar aqui porque às vezes ela se tornará importante para você também. A Bíblia é um conjunto de fragmentos da mente de Deus, traduzidos em linguagem humana, para que você e eu possamos compreender o mínimo necessário do plano da redenção, aceitarmos Jesus e termos vida eterna. Veja que eu disse o mínimo do plano da redenção. Deus revelou para nós aquilo que é necessário. E se nós entendermos a revelação, nós vamos compreender que Deus é criador, mas é também redentor. Eu pretendo, nesses 3 dias, pela graça e misericórdia de Deus, apresentar 3 temas. Eu vou tratar sobre o Deus Jesus. Amanhã, se Deus permitir, eu quero tratar sobre o Deus Espírito Santo. E na sexta-feira, com a bênção de Deus, permissão de Deus, eu quero tratar sobre Deus o Pai. Então, por exemplo, Jesus diz assim: vinde a mim, é o tema de hoje. Mas amanhã, Jesus vai dizer: fiquem em Jerusalém até receberem a promessa. E na sexta-feira, vinde benditos de meu Pai. Pode ser que você pergunte assim: por que ele vai falar sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre o Pai? Porque a divindade, que a gente chama também de trindade, que esteve envolvida toda na criação, a divindade toda está envolvida também no plano da redenção. Então, não é só Deus o Pai, nem só Deus o Filho, nem só Deus o Espírito Santo. Todos eles estão envolvidos no resgate. E esse resgate tem a ver com você e comigo, tem a ver conosco. Pegue a sua Bíblia aí, por favor. Vamos ao tema de hoje. Vinde descansar e aprender. Jesus está nos chamando hoje. Jesus nos chama porque ele sabe que nós estamos cansados. Ele nos chama porque ele sabe que nós precisamos aprender. Mas vamos ler na Bíblia. Pegue a sua Bíblia aí. Pode ser assim de papel, mas pode ser também no smartphone, num tablet, ou mesmo aí no computador.
Eu estou com ela aberta aqui em Mateus capítulo 11, e eu vou ler os versos 28, 29 e 30. São versos muito conhecidos, e aí eu vou aproveitar e dizer aos pregadores que os versos mais conhecidos são os melhores para serem usados nos sermões. Mateus 11, 28 a 30 diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos rapidamente analisar um pouquinho o que é que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo o seguinte: venha até mim, que eu vou aliviar você. Se você estiver sobrecarregado com alguma dívida, com alguma enfermidade, com algum relacionamento não resolvido, com algum problema, seja ele qual for, ele está dizendo assim: venha a mim, eu vou aliviar você. Tem algumas coisas que nós precisamos aprender. E aprender é a ciência dos inteligentes, dos sábios, dos escolhidos de Deus. Nós aprendemos todos os dias, mesmo que a idade vai passando e a gente vai ganhando mais tempo, eu não vou dizer envelhecendo, porque eu creio que nós somos jovens há bastante tempo, mas não velhos. Mesmo assim, nós vamos aprendendo a cada dia. Aí o Senhor Jesus diz assim: olha, venha que eu vou aliviar. Tem coisas que você pode resolver com dinheiro. Tem coisas que você pode resolver com amigos. Tem coisas que você pode resolver com a família. Tem coisas que você pode resolver tendo saúde. Mas tem uma coisa que afeta a todos, que afeta a todos nós, que só Jesus pode resolver. É o problema do pecado. Porque com dinheiro você não resolve o problema do pecado. Mas Jesus sim. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aí ele diz muito mais. Ele diz: e achareis descanso para a vossa alma. Nós precisamos descansar no Senhor. O Salmo 37 diz isto, para a gente descansar no Senhor. E se nós não descansarmos no Senhor, nós podemos até tentar descansar em outra pessoa, ou em outra coisa, ou em outro lugar, mas o descanso não será completo. Você pode até descansar o físico, mas descansar o ser todo, a alma, o ser holístico criado por Deus, só mesmo o Senhor Jesus. E ele diz assim: e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Num mundo em que existem tantos homicídios, tantas guerras, tantos maltratos, pessoas brutas, o Senhor Jesus quer nos ensinar mansidão. Mansidão. E o cristianismo, ele torna a pessoa mansa. Mas não é só mansidão que ele quer ensinar. O Senhor Jesus quer nos ensinar também humildade. E isto é uma coisa muito importante, sabe? Eu não sou melhor do que ninguém. Eu acabei de falar que eu me julgo menos que a metade de um grão de areia, mas ainda assim eu acho que eu preciso ser mais humilde ainda. Porque tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, para tudo, eu dependo de Deus. Se o Senhor cortar a minha respiração, acabou. E veja que às vezes a gente é orgulhoso, mas desnecessariamente. Outra coisa,
Muitas vezes nós vivemos ansiosos neste mundo aqui, e às vezes até nós ficamos preocupados com coisas que nunca vão acontecer. Mas esse aqui é o mundo da ansiedade, é o mundo da loucura, da correria. Um emprego, dois, três. Tem gente que tem três empregos, que não dorme, que só trabalha. Aí vem a palavra de Deus e fala para nós assim: Jesus está dizendo que ele quer nos dar o descanso. Interessante que Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 5, para lançarmos sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Jesus está nos convidando para irmos a ele, para aprendermos a mansidão, a humildade. Ele é o grande mestre. Ele é manso e humilde. Ele nos dá tranquilidade, nos dá descanso. Agora, pastor, mas como é que nós podemos aprender com Jesus? Nós temos que olhar como é que Jesus fez. Um dia ele falou para os discípulos na ceia: assim como eu fiz, vocês devem fazer também. Ele é o nosso exemplo. Você sabia que às vezes nós ficamos mirando em pessoas como exemplo, em ídolos como exemplos? Ninguém deste mundo aqui, nem mesmo um pastor, nem mesmo um ator, uma atriz, ninguém aqui serve para exemplo para nós. O único exemplo verdadeiro mesmo é o Senhor Jesus. E outra coisa, ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo. Essa ideia não é que ele vai colocar um peso sobre nós. Não, ele vai nos amarrar a ele, para nós andarmos com ele. E ele diz assim: o meu jugo, o meu amarrio é suave, o meu fardo é leve. Olha, por exemplo, como Jesus tratou a mulher samaritana. Que carinho Jesus demonstrou para aquela mulher, não? Uma mulher que fora buscar água num horário que não era comum para as mulheres buscarem água. Mas Jesus disse: era necessário que eu passasse por Samaria. Olha, a preocupação dele. Nós precisamos aprender com Jesus como é que nós devemos nos preocupar com as pessoas. Olha como Jesus tratou a Pedro. Pedro o negou 3 vezes, mas Jesus foi atrás. Eu falei um dia desses num sermão que nós temos que ser como as crianças, porque às vezes uma pessoa nos ofende e nós levamos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos para perdoar. A criança perdoa no segundo seguinte. Jesus foi atrás de Pedro para nos ensinar a perdoar. Olha, por exemplo, o que aconteceu com Judas Iscariotes, o traidor. Jesus o chamou de amigo. Sabe por que Jesus o chamou de amigo? Não foi ironia, como alguns ensinam, não. Jesus o chamou de amigo porque o que estava ferindo o coração de Jesus não era o ser traído por um dos seus discípulos, mas o que estava ferindo o coração de Jesus era perder um amigo. Minha gente, perder um amigo é muito mais do que perder uma batalha, uma discussão. Nós precisamos parar com a ideia de que as coisas têm mais valor do que as pessoas. Jesus nos ensinou a amar. E ele falou assim: eu vou dar para vocês um novo mandamento. Está em João 13:34. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que é que tem de novo nesse mandamento? Pois no Antigo Testamento era o amor também o mandamento. O que tem de novo é a ênfase no seguinte: amem da mesma maneira que eu amei. E como Jesus amou? Jesus amou dando a sua vida. Nós precisamos aprender com Jesus. Estava me lembrando um dia desses de um hino que a gente cantava no passado. Num dos hinários ele dizia assim:
manso e suave Jesus está chamando. Depois, no outro inário, ele apareceu, manso e gentil, Cristo está convidando. O Senhor Jesus nos convida a sermos humildes. Claro que ser humilde num mundo onde as aparências superam a essência, onde as narrativas têm mais poder que a verdade, trilhar o caminho da humildade parece ser solitário. Mas Jesus nos ensina a humildade. Mesmo que andar pelo caminho da humildade possa dar a impressão de tristeza e desesperança, não desista, não. Você não está sozinho. É verdade que não são muitos, né? Mas ainda existem alguns corajosos apostando no caminho da humildade. E eu acho interessante porque no caminho da humildade o que vale é o caráter. Andar nesse caminho, muitas vezes, percebe-se que a diferença entre o real e o que se mostra é uma diferença muito grande, sabe? A essência não pode ser vista nesse caminho. Ela não rende likes. É interessante. Ande por esse caminho, que é o caminho da humildade. Quem seguir por esse caminho, finalmente vai se encontrar com Jesus e andar com ele para todo sempre, porque ele disse: vinde e aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Agora, gente, por que que Jesus é importante? Por que que eu preciso de Jesus? Você precisa de Jesus e eu preciso de Jesus? É muito simples a resposta por que eu preciso, por que é importante. Nós cremos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não é verdade? E fomos. Cremos pela palavra que Pai, Filho e Espírito Santo, embora tenham trabalhado juntos, nós cremos pela palavra que foi Jesus o agente da criação. Está em João, no capítulo 1, no verso 3. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, de tudo o que foi feito, nada se fez. Pois bem, preste atenção por que que nós precisamos de Jesus, o nosso Criador. Preste muita atenção. Quando o Senhor foi criar as plantas, as árvores, ele falou com a terra, produza. Você já percebeu a unidade que existe entre uma planta e a terra? Tira a planta da terra, fatalmente ela vai morrer. Quando Deus foi criar os peixes, ele falou com a água, produza. Você já viu a ligação que existe entre a água e o peixe? Se tirar o peixe da água, ele morre. Agora, quando Deus foi criar a você e a mim, quando Deus nos criou, ao criar o homem, a divindade reunida disse assim: façamos o homem à nossa imagem. Por que que o pai do filho pródigo falou: este meu filho estava morto? Na verdade, ele não estava morto. É que quando estamos separados de Deus, nós estamos espiritualmente mortos. Nós precisamos de Jesus, assim como o peixe precisa da água para sobreviver, porque nós fomos formados à imagem e semelhança do Senhor. Queria ler a Bíblia com você para mostrar para você a importância de ter Jesus. Quem tem Jesus, segundo a Bíblia, já tem a vida eterna. Olha que coisa impressionante. Assim como o peixe depende da água, a planta depende do solo, eu dependo de Jesus. Mas, quando eu tenho Jesus, eu não tenho só esta vida de 120 anos. Eu tenho vida eterna. Pegue a sua Bíblia novamente. Esta é a segunda vez que vamos ler hoje e provavelmente ficaremos por aqui em termos de leitura. 1 João, no capítulo 5.
Eu vou ler uns pouquinhos versos aqui para você entender uma coisa: a importância de depender de Jesus. E se nós aprendermos isto hoje, nós ganhamos o dia, com certeza, e com certeza real. 1 João capítulo 5. Eu vou ler uns poucos versos, começo no 9. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Nós cremos nos homens. Os homens fazem promessas, nos enganam, mas nós cremos. O testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu filho. Deus está dando um testemunho a respeito de Jesus. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá do seu Filho. Só que até aqui, Deus não falou que testemunho é esse. Ele só falou que quem crê no Filho já tem em si mesmo o testemunho. Olha o verso de número 11. E o testemunho é este, ó testemunho, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E o 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Por que é importante ter Jesus? Porque quem tem Jesus tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. A Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, apresenta o plano da redenção. E o plano da redenção tem um centro, tem uma pontinha, um alvo. E esse alvo se chama Jesus Cristo. Ele é o personagem principal. Lembram quando ele conversou com Nicodemos? Ele falou para Nicodemos assim: do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Está em João capítulo 3, versos 14 e 15. Jesus é o centro, ele é a história. Ele não é apenas a figura central, ele é a própria história. Em João 12:32 ele falou assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Se você lê todo o Antigo Testamento, você vai dizer que ele aponta para Jesus. Se você lê todo o Novo Testamento, você vai ver que ele focaliza Jesus. Ele é o centro de todas as coisas, ele é o centro da redenção. E quem tem Jesus tem vida eterna. Eu não estou ensinando aqui aquela teoria de que salvo uma vez, salvo para sempre, ok? Então, você não pode dizer que eu estou ensinando isso, porque eu creio plenamente no que está escrito em 1 Coríntios 10:12, onde Paulo diz assim: aquele que pensa que está de pé, cuide para não cair. 2 Timóteo 4:10, ele falou assim: Demas nos abandonou, amando o presente século. Acontece que Jesus não nos abandona. Se nós cairmos da fé, não é porque Jesus nos abandonou. Se nós voltarmos as costas para Deus, não é porque Jesus nos abandonou. Porque Jesus, ele não nos abandona. Eu creio que, pela graça e misericórdia de Jesus, nós podemos nos tornar novas criaturas. Eu creio que, pela graça e misericórdia de Jesus, nós podemos não nos acostumar com este mundo, conforme diz Romanos 12:2. Há dois problemas que eu queria que você pensasse sobre esse assunto de estar salvo e de ter a vida eterna em Jesus. Um deles é que, mesmo crendo em Jesus plenamente, sendo uma nova criatura,
ainda assim não ter a certeza da salvação. Nós precisamos ter a certeza da salvação. Porque se nós temos Jesus, Deus diz que quem tem o Filho tem a vida eterna. E o segundo perigo é ter a certeza da salvação não tendo nascido de novo, não sendo uma nova criatura. É aquele, entre aspas, é aquele crente que não é crente. É aquele cristão que não é cristão. Então, veja, são duas coisas diferentes. É você ser uma nova criatura, segundo Coríntios 5,17, e não ter a convicção de que está salvo em Jesus. Se você tiver essa convicção, você terá muito mais força para enfrentar as lutas do dia a dia. Quando Jesus diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, a vitória dele é nossa. E se nós temos a Jesus, nós temos vida eterna. O outro problema é quando a pessoa não é convertida verdadeiramente e que ela ama a concupiscência desse mundo aqui, com todas as suas coisas, e acha que tem a vida eterna. Agora, vamos para a prática da vida eterna. Quem tem Jesus tem a vida eterna. E ele diz assim: veja, se depender de Jesus, se eu continuar mantendo a minha comunhão com Ele, ele diz assim, João 6,37, o que vem a mim, eu nunca lançarei fora. Se você continuar em Jesus, ele falou em João 15, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Então, o único problema sou eu, somos nós. Porque se nós nos distanciamos, nós perdemos. Porque se depender de Jesus, ele nunca lança fora. E em João 6,35, ele diz assim: quem vem a mim jamais terá sede, jamais terá sede. E mais, em João 10, quando ele falou das ovelhas, ele disse assim: ninguém as arrebatará da minha mão, ninguém. Amados, nós precisamos confiar em Deus, não podemos confiar em nós mesmos. Se estamos em Jesus, preste atenção. Se estamos em Jesus, Deus está operando a nossa salvação. O Espírito Santo de Deus, o Deus Espírito Santo, está trabalhando em nós diariamente para fortalecer essa presença de Jesus na nossa vida, na mente e no coração. Em Filipenses 1,6, Paulo diz assim: e eu tenho certeza que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. O Senhor vai completar a obra, meus amados irmãos. E lá em Romanos 8, Paulo fala assim: nada poderá nos separar do amor de Deus. Nada. Se depender do Senhor Jesus, você já está salvo. Mas você tem que permanecer nele. Agora, o mesmo Jesus que disse: vinde a mim, eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Achareis descanso para a vossa alma. Ele está dizendo também: eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Por que Jesus está batendo à porta do nosso coração? Porque o coração, ele não tem fechadura do lado de fora. Ele não tem maçaneta do lado de fora. O coração só tem maçaneta do lado de dentro. Não dá para abrir por fora. O coração só se abre por dentro. E se nós abrirmos o nosso coração, o que é que Jesus promete? Jesus promete comer conosco. Isso aqui não significa apenas uma refeição. Esse com ele cearei, comerei com ele, significa que ele quer viver conosco.
E mais do que isso, viver em nós. Ele quer viver conosco, mas ele quer viver dentro de nós, em nós. Ele deve ser na nossa vida o primeiro, o último e o melhor. Quando a Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a justiça do reino de Deus é o Senhor Jesus. Ele será chamado o Senhor Justiça Nossa, diz o profeta. É Jesus. E quando o Espírito de Deus trabalha em nós, ele entroniza o Senhor Jesus no trono do nosso coração. É o Espírito de Deus que solidifica a presença de Jesus na nossa vida. Mas esse é assunto para amanhã. Agora, antes de terminar, eu queria dizer para você o seguinte: grave isso aí. Se você convidar Jesus para um almoço, porque ele falou: estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei. Sabe o que vai acontecer? Ele vai almoçar com você. E em retribuição, ele vai convidar você para a ceia, para o jantar. A ceia das bodas do Cordeiro. São palavras de Jesus, eu não estou inventando nada. Como eu prometi, estou falando o óbvio. Ele pede para entrar, para comer com você. E ele diz assim: com ele cearei e ele comigo. Quando é que nós vamos cear com Jesus? Lembra quando ele deu a ceia para os discípulos? Ele falou assim: eu não vou mais beber desse suco aqui até o dia que eu vou beber junto com vocês no reino do Pai. Que tal? Convide Jesus para um almoço. Dê a ele apenas uma chance, uma só, umazinha, e ele vai convidar você para a ceia. Eu quero concluir dizendo o seguinte: o plano de Satanás, principal plano de Satanás, é tirar Jesus de cena. É tirar Jesus de cena. Por quê? Porque Satanás sabe que não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. E Pedro falou isso, Atos 4:12. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou isso. Satanás quer tirar Jesus do palco, da cena, do centro. O diabo fica maluco de raiva quando vê Jesus sendo adorado. Olha, desde Herodes, quando mandou matar os meninos de Belém e de toda a circunvizinhança de Belém, Satanás usa todos os meios possíveis para evitar que Jesus seja objeto de adoração. Ele usa as instituições, as autoridades. Ele colocou até outros intercessores no lugar de Jesus. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho amigos em outras comunidades religiosas. E esse tempo atrás, um padre, meu amigo, ele falou o seguinte: pastor, quem dera pudéssemos corrigir todos os erros, né? Eu disse: é verdade. E ele disse: na minha igreja, falando da igreja dele, né? Eu não gosto de falar da igreja dos outros, mas foi ele que falou, só vou reproduzir o que ele falou, né? Um padre amigo meu. Falou: na minha igreja nós adoramos e nós falamos que numa das rezas, Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, como pode ser a Mãe de Deus se o Senhor disse que antes que Abraão existisse, ele já era, antes que Abraão existisse, eu sou. Ele disse: você tem razão, padre. Tem muita coisa que nós poderíamos melhorar, não é? O inimigo está enganando as pessoas, mas Deus tem pessoas sinceras em todos os lugares, em todas as comunidades, em qualquer igreja. Deus tem pessoas sinceras e essas pessoas estão ouvindo a voz de Deus.
Satanás foi derrotado, meus irmãos. Até o final, ele vai lutar para tirar de cena a adoração a Jesus, até o final. E uma de suas últimas batalhas será tentar destruir o povo que finalmente vai continuar adorando a Deus em meio a todas as provações do fim da história deste mundo aqui. Mas ele já foi derrotado. O Senhor Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e muito em breve ele virá para nos buscar todos aqueles que fizeram um pacto com ele de vida, de viver com ele. Quero concluir hoje com um pensamento que está numa meditação matinal antiga. Ela foi produzida em 1956, mas foi reeditada em 2005. E no dia 12 de novembro está escrito assim sobre fé. A fé é a mão que se apodera do auxílio infinito. É o meio pelo qual o coração é renovado e bate em uníssono com o coração de Cristo, do Senhor Jesus. Este é o único caminho que podemos tomar como seguidores de Cristo. Devemos exercer aquela fé viva que atravessará as nuvens que, como um denso muro, nos separam da luz do céu. Temos altitudes de fé a alcançar, onde tudo é paz e alegria no Espírito Santo. Amados meus, o Espírito Santo é o assunto de amanhã. Tem coisas lindas sobre o Espírito Santo. O Senhor Jesus, o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, ele está hoje batendo a porta do nosso coração. Ele quer ter um relacionamento conosco, um relacionamento pessoal, diário, movido pelo Deus Espírito Santo. Um relacionamento de amor, de amizade, de companheirismo. Ele quer ser tudo em todos nós. Ele quer ser o principal. Ele quer que nós o busquemos como a primeira coisa da nossa vida cada dia. Eu sei que todos nós temos que correr muito para podermos sobreviver, educar nossos filhos, pagar as nossas contas. Mas eu tenho aprendido uma coisa já com 68 anos de idade. Quanto mais tempo eu passo com Jesus, mais rende o meu dia. Quer ter um dia de rendimento, de vitórias? Passe tempo com Jesus. Quanto mais tempo você passar com Ele, estudando a Bíblia, orando, testemunhando, quanto mais tempo você usar do seu dia para viver com Jesus, melhor será o seu dia, mais produtivo, mais abençoado. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor Deus, aqui nesta sala, onde nós estamos em movimento, onde nós buscamos diariamente o batismo do Espírito Santo, nós te louvamos pelo Senhor Jesus, que a tua palavra diz que é o nosso Criador, mas a tua palavra diz que ele é também o nosso Salvador. Nós queremos nos relacionar com esse Jesus da melhor maneira possível, para que possamos ter as graças que são produzidas em sua presença. E eu peço humildemente nesta hora, Pai, que o Deus Espírito Santo entronize o Deus Jesus na nossa mente e no nosso coração. Faze com que o nosso amor por Jesus ele seja um amor real, verdadeiro, crescente, que nos transforme,
que nos torne instrumentos, que nos torne humildes, mansos, e que os nossos olhos sejam os olhos de Jesus, que a nossa boca seja a boca de Jesus, as nossas mãos, nossos braços, nossos pés, os órgãos de nosso corpo, a serviço do Senhor Jesus. Pai do céu, permita que vejamos a proximidade do tempo, quão perto nós estamos do dia da volta de Cristo. Ajuda-nos a não nos conformarmos com este mundo aqui, Pai, mas que sejamos transformados para experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós nos colocamos no teu altar agora. Pedimos que o Senhor nos lave, nos limpe, nos purifique, nos batize e nos use. E que o dia de hoje seja para a tua glória um dia de vitórias, um dia de bênçãos, um dia de alegrias, um dia de produtividade para o teu reino eterno. Venha logo, Jesus. Amém, amém e amém. Meu pastor, eu vou colocar o hino aqui, que vai ilustrar tudo isso que o senhor acabou de falar. Jesus é melhor sim que ouro e bens. Jesus é melhor do que tudo que tens. Melhor que riquezas e posições. Melhor, muito mais do que pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é melhor que qualquer valor, amigo leal no prazer e na dor, melhor do que tudo Ele é pra mim, melhor que qualquer amigo, enfim. Pode ser um rei com poder nas mãos, mas do mal escravo sim. 1000 vezes prefiro o meu Jesus e servi-lo até o fim. Jesus é mais puro que a linda flor. Jesus é o sol da justiça e do amor. Jesus é a fonte que satisfaz.
beleza, hein, pastor? Mil vezes prefiro meu Jesus e servi-lo até o fim. Eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque o pastor Estina existe, viu, amado? Muito obrigado. Te amo, meu amigo. Preciso de você para ser feliz. Creio mais em Deus porque você existe, e etc, 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 1 milhão de vezes. Como diz o pastor Bechar, uma tonelada, o que é que ele fala mesmo? 57 toneladas de bênção para o Senhor. E esse carinho e esse amor é para todos os amados e amadas da sala, viu? Muito obrigado pela sua dedicação de estar conosco. Está agradecido. Amanhã nos encontramos novamente para falar da doce, maravilhosa, forte, precisa, cirúrgica pessoa do Espírito Santo. Ó, amo o Senhor demais da conta. Grande abraço. Bom dia aí, pastor. É com Deus todos. É uma figura, né? Simpático demais. Você vê Deus falando. O pastor vai pregando e vai colocando a gente assim, né? E a gente vai indo, e daqui a pouco entrou na mensagem. É uma benção. Dons, né? Capacidade. Chega um aqui, estoura um negócio. Mas, meu Deus, que benção! Aí chega outro aqui, vai mansinho, tocando a gente. Né, irmã Rosélia? Ô, senhora, acorda aí, criancinha linda. Hein? Opa, irmão, vambora, 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 que o dia tá só começando. Aqui já amanheceu pro pastor China ainda não, mas 15 graus fora de casa. Você imagina, menino, o que é isso? Que Deus abençoe. Ele é pastor, irmão, pastor mesmo da igreja, lá ele cuida de uma igreja. É uma benção, né? Esse chamado de quem é pastor, assim, esses caras são muito exemplo. A gente tem um monte deles aqui em nossa lista de pastores que nos abençoam na sala, legitimam esta sala 57, né? Homens que pavimentaram o caminho para a gente seguir. Vamos conhecer a história hoje de uma moderadora da sala 57. O nome dela? Rubenita. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de congregar com uma moderadora da Sala 57, porque ela frequenta uma das minhas igrejas, que é a igreja do Ipanema. Eu dirijo 4 igrejas: a igreja sede do meu distrito, a igreja do Valparaíso 1, uma igreja de irmãos muito comprometidos, uma bênção, gente séria, participam uma boa parte deles da Sala 57. Cuido da igreja Esplanada, Esplanada 1, que está para ser inaugurada, novinha, toda a igreja se envolveu, o irmão Wellington, abençoado, coordenou toda a execução da construção da igreja, o pastor anterior deixou no ponto para toda a parte de acabamento e graças a uma doação de uma empresária da Sala 57, ela é empresária aqui em Brasília, 2 estudos bíblicos para os funcionários da empresa dela, toda terça ou quinta-feira oscila, né? Porque é escala. E ela nos ajudou com a inauguração dessa igreja. A irmã Patrícia, ela frequenta a mesma igreja que o irmão Hélio frequenta. E nos ajudou bondosamente. E nós temos ainda a igreja Ipanema, Vaum, Sede e Esplanada. São as 4 igrejas que nós coordenamos. A todos vocês do meu distrito. Graças a Deus temos uma boa quantidade de irmãos do meu distrito, anciãos, líderes de departamento, que frequentam a sala. Tem sido um privilégio poder estar com vocês aqui e receber o apoio de vocês enquanto dirigimos o distrito. Louvado seja Deus por isso. Vamos trazer então Rubenita para você conhecer essa serva de Deus e entender que a história dela vai falar ao seu coração, tá bom? Olha que história. Bom dia, dona Rubenita, tudo bem? Bom dia, meu pastor. Bom Como é dia, que o tudo senhor bem? está? Eu estou bem, falando com a senhora, está ótimo.
Vamos fazer um ajustezinho? Ó, Sim, a senhora tá assim, ó, pra gente, metade. Eu preciso que a senhora tire mais teto e aproxime a cabecinha da senhora da linha inicial da sua tela. Eu estou mexendo aqui para eles verem. Aqui, ó. A senhora tem que colocar a cabecinha da senhora aqui. peraí. Isso. Ajusta aí que eu vou multar a senhora agora no sentido de deixar multa. Pode. Isso. Nessa direção mesmo. Ao contrário, ah, volte. Isso. Deixa eu ensinar para a senhora. Pode descer o celular da senhora. Vai. A posição dele. A senhora vai mexer e vai ver a senhora subindo. Quando a senhora ver. Isso. Nessa posição aí. Pode mais. Mais um pouquinho. Aí. Assim. Se a senhora puder colocar ele mais reto, frontal, fica melhor. Que eu acho que ele deve estar inclinado, né? Então ele tem que ficar retinho na frente da senhora para pegar o corpo da senhora reto. Assim, ó, bem bonitinho, tá bom? Ajeita aí, aí, assim ficou bom. E deixa agora ele bem quietinho que vai funcionar legal. Pode mexer de novo. Enquanto o Rubenita ajeita lá o celular dela, deixa ela ajeitar que eu vou ficar aqui com você. Nós estamos programando uma saída para as férias, pouco diferente. Tenho que ajustar apenas com dois pastores. Conversei com o Gabriel, é possível. Tenho que ver com o Iclei. Iclei, você está me ouvindo aí? A gente precisa ver se os moderadores têm condições de passar janeiro conosco aqui na sala e já já eu te explico, tá bom? E amanhã, se todo o arranjo der certo, eu dou a notícia para ele de como nós vamos prosseguir com a sala 57 para as férias, né? Isso mesmo, eu sei que você está aí, lindinha. Eu falo com você ainda hoje. Vamos ver como é que Dona Iclei está. Agora sim, Dona Rubenita. Pode abrir o áudio e cuidado para não mexer nesse celular. Só tem um cachorro aqui perto de mim. Não deixa ele bulir aí, não. Rubenita, você foi educada numa família adventista, num período da sua caminhada. Você deixou a igreja, depois você voltou e a gente vai entender o motivo pelo qual você vai voltar, deixar e vai voltar à fé adventista. Sai adolescente e volta um pouco mais madura para a fé. Aos 7 anos de idade, o seu pai começa a beber. E quando ele começa a beber, você vai viver certamente o drama mais intenso que marcou a sua vida, marca até hoje, e que você teve que lidar com isso a sua vida toda. E vai lidar com isso a sua vida toda, né? São marcas que não desaparecem, mas você hoje faz a gestão dessas marcas de maneira adequada, que não prejudique sua vida, nem a vida de quem está ao seu redor e etc. Seu pai, aos 7 anos, você tem 7, começa a beber e ele se torna uma ameaça para você. Você se batiza com quantos anos? De 9 para 10 anos. E você vai tomar a decisão do batismo com uma maturidade infantil, dizendo que em seu coração que se você se batizasse, você seria protegida por Deus com o seu batismo. E você fica chateada com Deus porque você não foi protegida como você imaginou que fosse quando você foi batizado. Exatamente. Você se magoa com Deus, é? Eu costumo dizer que eu passei a ter uma relação de amor e ódio com Deus, que eu não deixei de amá-lo, mas eu fiquei muito contrariada com ele, porque ele não cuidou de mim. A impressão que você tinha é que ele não havia cuidado de você. E você teve que administrar essa sensação da falta de cuidado, de Deus com você durante vários anos da sua vida. Engraçado, né, queridos? Por Engraçado e trágico, né? 14 anos.
por 14 anos uma relação de amor e ódio. A senhora nunca abandonou a Deus, mas também nunca esteve totalmente na mão dele. É, Depois dessa mágoa que a senhora adquire por achar que Deus não a protegeu como a senhora pretendia que fosse. E isso. por isso, inclusive, a senhora sai da igreja na adolescência. Sim. A senhora ficou quanto tempo fora da igreja, filha? Eu saio da igreja com 13 anos, 13 anos e volta com. 24. Nesse período todo, a senhora fica intermitente, vai à igreja, visita, ou abandonou completamente? Visito a igreja, só que para a cidade que nós fomos, não tinha a igreja adventista. Hum, Aí fui até na igreja batista, fui convidada para ir, para cantar, porque é uma atividade que o juvenil e o jovem adventista têm de participar das atividades da igreja. Então hum. a gente fica muito desinibido, né? E, e eu gostava de cantar e eu fui chamada algumas vezes na igreja batista para cantar. Aquele convívio com os irmãos batistas te dava senso de pertencimento, você ficava diante do Deus que a senhora odiava e amava, mas a senhora precisava disso, né? Precisava Sim, disso. E por que que a senhora odiava e amava a Deus? A sensação de que Deus não havia protegido. Com 10 anos de idade, mais ou menos, logo após o seu batismo aí, se eu não estiver errado na foi, cronologia, a senhora foi. sofre o maior trauma da vida da senhora. O que acontece com a senhora? O meu pai abusou de mim. Ele, eu tinha muita dor de cabeça e ele já tinha me acariciado algumas vezes, dada a intenção que eu vi que ele queria abusar de mim. Então, eu ficava boa parte da noite acordada. E, e um dia eu com muita dor de cabeça, minha mãe não estava em casa, ela tinha viajado para ver a sua mãe. Ele me deu um remédio que depois eu vinha saber, no dia seguinte ele mesmo falou, que foi um remédio para eu dormir, que aí então ele teve a oportunidade de abusar. A senhora E começa antes aí, dos 10 perceber carícias diferentes do seu pai, perceber que havia uma intenção diferente dele. E que estas carícias davam a indicação de que a qualquer momento ele poderia abusar sexualmente da senhora. A senhora era infantil, mas a senhora tinha consciência disso. Logo sim, após o seu batismo, seu pai, adventista do sétimo dia, dopa a senhora. Enquanto a senhora está dopada, ele mantém uma relação sexual ilícita com a senhora, sim, tirando a pureza da senhora, sua virgindade e tudo mais. Quando a senhora acorda, a senhora percebe que foi vítima disso, obviamente. Por mais infantil que a senhora fosse, a senhora percebe que a senhora sofre esse dano. Vocês vão mudar de estado, a sua mãe sofre uma separação do seu pai. A senhora conta para sua mãe 3 anos depois o que aconteceu, mas mesmo assim ela volta para o seu pai e no acerto entre eles a senhora vai morar com a sua avó, porque o seu pai não queria a senhora na presença dele ali na mesma casa com a sua mãe. isso. E eu fico na casa da mãe dele. É na casa da mãe dele. E A lá senhora- eu tenho dois tios que tentam abusar de mim, porque eles falavam que se eu fui de pai, de tio seria melhor. Então, a senhora passa por isso, e não somente isso. Durante toda a sua vida, a senhora teve uma relação muito conflituosa com seu pai, que quando vocês se encontravam, ou vocês brigavam, ou a senhora ouvia uma frase que era terrível quando ele dizia para a senhora que a senhora era a mulher da vida dele. É, A senhora ouviu isso até próximo à morte do seu pai. exatamente.
Só não ouvi na última vez que a gente se encontrou. durante toda uma vida. A senhora, por isso, se revolta com Deus e deixa a igreja na fase da adolescência e vai passar esses 14 anos ausentes da fé, amor e ódio, né? Sabe que Deus existe, sabe que precisa dele, mas como é que ele existe e eu preciso dele? Ele não me protegeu ao ser abusada pelo próprio pai. Você que está aqui adorando conosco, pode ter sido vítima de abuso sexual quando criança. A gente tem percebido, amados, tem percebido aqui na sala, que violência psicológica, violência física e abuso sexual é muito mais comum do que nós imaginávamos. Exatamente. Infelizmente, infelizmente, muito mais comum do que nós imaginávamos. Existem pessoas que a irmã Rubenita teve coragem de dizer para a mãe abrir o jogo, mas tem pessoas que carregam isso dentro de si até hoje sem coragem de falar para ninguém. Imagina o drama que é isso. O drama que é isso. A senhora vai voltar para a igreja. Como é que a senhora resolveu esta questão de amor e ódio? E a senhora teve que entender que ser serva de Deus não quer dizer que nós estamos livres de todos os males desse mundo. Muito embora seja muito grave o que a senhora passou, né? Hoje nós temos cristãos aqui muito sinceros que têm câncer. Olha quantos pedidos de cura pelo câncer, né? Da enfermidade do câncer nós tivemos aqui hoje. São tementes a Deus. Filhos que morrem em acidentes, pastores que estão indo de uma igreja para outra para cuidar, morrem num acidente. Outro dia vimos aqui um casal lindo, casal novo, recém-casado, recém-chamado ao ministério. Ele perdeu o controle do carro, entrou numa escana e morreu os dois. Morreram os dois, mas eram servos de Deus. E como entender, irmão, que nós, servos de Deus, sofremos? Tem um lugar que você pode olhar bem para entender o seu sofrimento. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Jesus era servo de Deus? Sim, Era não. É servo de Deus? sim. Ele sofreu? Muito Se ele mais do que sofreu, nós. se ele sofreu, por que eu tenho a presunção de que não devo sofrer? Ó, irmãos, Deus quer libertar-nos do sofrimento, viu? Definitivamente. Isto vai acontecer na eternidade. Mas a obra dele aqui é salvar você, mesmo que no seu caso seja em meio ao sofrimento. Exato. Irmãos, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Por que sofremos? Porque nascemos num mundo que se desviou de Deus. Qual é o problema de entender isso? Deus não é um sócio, Deus não é um gênio da lâmpada que vai realizar nossos desejos. Deus veio para salvar a gente, irmão. Sofrer vai fazer parte dessa salvação. Entenda isso. Quer ver outra coisa? Estamos envelhecendo. Ora, se não fosse para sofrer porque somos salvos em Cristo, então deveríamos parar de envelhecer, ou não? Irmãos, o fato de Deus ter intervido para nos salvar não vai evitar o nosso sofrimento, a não ser aqueles que ele acha crucial e necessário que ele evite. Isso é uma escolha dele. O resto a gente tem que aprender a sofrer. Agora, na glória não vai sofrer mais, né? Então, aguarde, Amém. aguarde a esperança. Você teve que resolver isso, Rubenita. Como é que você resolveu a questão de amor e ódio com Deus? Durante esse tempo, eu não me afastei do livro sagrado. Em todas as coisas que aconteciam, eu ainda buscava a Bíblia, buscava a oração. E minha mãe é fundamental nesse papel. Ela sempre fazia uma meditação com os seus 7 filhos. Eu sou a mais velha dos 7. Ela sempre tinha um momento de meditação com a gente, de oração. Então,
Isso fica muito nítido e me faz voltar depois de casada já. Você se casa, Depois de tem. casada, com 2 filhos já, eu volto Você, para a igreja porque eu quero educar os meus filhos na igreja e também eu entendo que longe da igreja eu estou pior. E eu passo também a compreender o que o Senhor disse. Não estou livre de passar por provações dentro da igreja. Mas fora da igreja eu ficarei pior. então a senhora entende que o sofrimento faz parte do processo da vida do cristão. O Senhor não prometeu que nós não passaríamos por eles. Entende que sem Deus a vida não tem sentido e ainda tem 2 filhos para educar no caminho do Senhor para que a vida dessas crianças sejam preservadas. Ajustou a lente com Deus, volta para a fé já casada e a sua filha, a Lenita, que nós acompanhamos aqui todo o seu drama com Lenita, ela vai nascer com uma doença. Que doença é essa? Neurofibromatose. Que, A que ela tinha era a neurofibromatose tipo 1. Essa é uma doença rara. Eu tinha certinho até a estatística de, acho que era a cada 100.000 nascimentos, um nascia com a neurofibromatose. Hoje está bem maior o índice. E essa doença provoca alguns caroços pelo corpo e manchas café com leite. Na Lenita, ela causou um certo desequilíbrio. O, o aparelho motor. Então, a Lenita sempre teve uma facilidade maior para cair. E a gente sabia que tinha alguns riscos, que era, se ela desmaiar, poderia estar com um tumor na cabeça, se ela sentir uma dor de cabeça, a gente teria que ficar mais atento. Tudo na Lenita, se ela vomitasse, já era um caso de preocupação. E um outro risco que a neurofibromatose carrega junto é de trazer um tumor maligno, também raro, que é agressivo, que é o sarcoma de alto grau. e foi o que aconteceu com Lenita. Ela Isso. desenvolve sarcoma de alto grau e no ano passado nós acompanhamos o seu dilema ao perder a sua filha. É que ela começa a sentir dor no final do ano e no mês de dezembro ela cai lá na porta da casa da minha mãe, porque ela ficou morando aqui com a minha mãe, para cuidar da minha mãe. E aí ela cai lá e a gente consegue que ela vá ao médico e faça a primeira consulta e ele pede a ressonância e ela está já com um tumor de quase 8 centímetros na região retroperitoneal, que é essa parte vazia do lado esquerdo do abdômen inferior. A senhora muda aqui para Brasília para poder cuidar dela. É, Foi quando nós nos conhecemos aqui. E aqui a Lenita vai falecer. isso. E a Com senhora, menos de 5 meses do diagnóstico, ela falece. ela tem o diagnóstico do tumor e em menos de 5 meses ela morre. Como foi que a Eu, senhora enfrentou e o que ajudou a senhora a enfrentar a morte da Lenita? olha,
É, eu, eu não sei, eu acho, eu sei dizer, quando a gente tem um contato mais próximo de Deus, e principalmente mais próximo do Espírito Santo, nós recebemos algumas verdades que não tem como a gente duvidar. Quando eu sei que a Lenita está com esse tumor, eu falei para o meu filho, que eu estava morando com ele lá na cidade do Rio de Janeiro, falei, é maligno e ela não vai resistir. E desde então, eu já estava na sala desde março de 21, e a sala me ajudou. Antes, no período que eu estive no Rio de Janeiro, que foram 10 meses, e muito mais quando eu avisei que eu estava com uma filha doente. Nós temos um grupo, né, que todos aí conhecem, porque cada um tem o seu moderador, e esse grupo tem um WhatsApp, e nós oramos uns pelos outros. E tem alguns mais próximos que ligam, que mandam mensagens o tempo todo, que fala que orou, nesse momento eu acabei de orar por você. E assim, isso foi um apoio de tal forma que eu consegui passar pelo período da doença da Lenita e aconteceu um fato curioso conosco, né, pastor? Que o senhor não sabia que eu estava aqui de volta e no seu distrito, porque eu não ia na igreja, eu só ficava cuidando dela. E no dia que ela falece, eu só coloco lá no grupo que ela faleceu, né, lá no nosso grupo de moderadores, que o senhor faz parte. E no dia do enterro também, eu não tive ação, eu não consegui ligar para o senhor e dizer, pastor, vem oficializar o enterro da minha filha. Eu não sabia que a senhora estava aqui. Isso, E aí eu fui saber depois, porque logo depois do sepultamento eu fui à casa da senhora e nós conversamos ali, oramos juntos, mas eu não pude acompanhá-la porque eu realmente não sabia que a senhora estava aqui. é. E, e assim, eu falei lá no cemitério, no velório dela, fiz apelo das pessoas lá e tenho uma esperança muito grande, porque a Lenita estava fora da igreja, mas eu consegui fazer o apelo para ela antes dela morrer, e ela aceitou Jesus como seu Salvador, porque ela já conhecia, e eu orei com ela e fiquei calma, né? E isso me deu uma certeza, a esperança da ressurreição. Qual é a diferença, Rubenita, da adolescente que amou e odiou a Deus por algum tempo, por não entender um abuso, achando que era a falta de proteção de Deus, e dessa mulher agora que enfrenta a morte da filha, já adulta, de maneira tão calma e serena, doída demais, mas com uma serenidade. Qual era a diferença entre uma e outra? Hoje, pastor, eu tenho a experiência diária com o Espírito Santo, que era uma coisa que eu não entendia até eu entrar na sala 57. A senhora E sempre essa creu no Espírito experiência Santo, né? Mas a senhora me disse, sempre.
Eu sempre acreditei, sempre pedi o Espírito Santo para que ele atuasse, porque isso é importante o que a irmã disse. Ela sempre pediu, Senhor, dá-nos o teu Espírito, Espírito Santo age em nós. Ela sempre pediu. Mas sabe qual era a noção que o Benita tinha? De que o Espírito Santo era um ser inacessível. Pedia, Estava mas não tinha. no mesmo patamar de Deus e Jesus Cristo. Inacessível também os dois, né? Para a É, senhora, isso, toda a trindade era inacessível, inclusive o Espírito Santo. exatamente. Veja, é essa crença que a gente precisa desmistificar. O Espírito Santo tem que ser requerido e tem que entender que ele está aqui, assim como Jesus é pessoal, assim como Deus é pessoal, ele também é pessoal. Então, lá na adolescência, início da juventude, a senhora não tinha essa raiz profunda no espírito. Agora a senhora vai perder a filha num momento de dor muito grande, tem toda uma tensão familiar envolvida nisso, que a gente não vai abrir aqui porque não é necessário, que a senhora tem que superar também. Esta relação com o trauma do abuso quando criança, né? Ainda sendo gestado com resquícios disso dentro da família. Imagina, né? E agora a senhora passa por isso, não está sozinha mais, porque diferentemente da adolescência, a senhora tem uma rede de apoio. E Rubenita, para mim é muito importante que os irmãos da sala entendam isso. Essa rede de apoio, essa rede de oração é extraordinariamente importante para a sobrevivência. Ninguém vive só. E aqui deixa eu fazer uma digressão muito rápida, mas eu quero ser cirúrgico porque ainda temos uma boa quantidade de pessoas conosco no YouTube e no Zoom. Já tem alguns dias que a nossa sala vem batendo os 4.000, 4.200, 3.900 pontos no YouTube, com, com 500 e poucos pontos no Zoom. Nós anunciamos a vinda do pastor China para cá, e ele vai ficar 3 dias conosco, e glória a Deus por isso. Amamos a maneira como o pastor China trabalha e o poder da sua mensagem. E é para isso que Deus levanta esses servos. E hoje, curiosamente, houve um acréscimo na sala significativo. Nós chegamos a quase 700 pontos no Zoom e ainda não verifiquei no YouTube, mas certamente hoje nós passamos de 5.000, 5.500 pontos no YouTube. Isso é bom? Glória a Deus, maravilhoso. Tivemos mais pessoas na reunião. Agora, o que que me preocupa? Me preocupa perder o foco. Me preocupa perder o foco. Nós trazemos pessoas como Pastor China, Pastor Lucas Alves, os pastores da Sala 57. Nós trazemos figuras conhecidas para cá, porque isso para nós é bom e eles têm o que contribuir. Deus prepara essas pessoas, como o pastor China, Deus me preparou para isso, Deus me chamou para isso, eu recebo e acredito nisso, assim como ele fez o chamado para o próprio pastor China ser orador da voz da profecia. Mas quando a nossa frequência aumenta, porque um ser humano aparece aqui, me preocupa. Não tem nenhum problema que você goste do pastor China, pastor Luiz Gonçalves, pastor. Não, não tem problema. Eu amo e os pastores têm que ser amados. Mas eu queria que você entendesse que Sala 57, muito embora ela promova todas essas diversidades, ela é uma sala que quer ensinar você que sem a unção diária do Espírito Santo você não consegue ser fiel a Deus. E que a proposta da sala é de uma mudança de vida. Você reorganizar para acordar cedo e adorar a Deus, dando para Ele a melhor hora. Não, não me interessa que você ouça as mensagens da sala correndo e saia correndo sem ter tido tempo de qualidade com Deus. Primeiro Deus. E você tem que se virar para não cair na rotina diabólica de não ter tempo para Deus e tirar Jesus do centro, como o pastor Cristina pregou para a gente hoje tão sabiamente. Nós estamos aqui com o foco principal de buscar individualmente o batismo do Espírito Santo e coletivamente. Aqui eu vou dar um recado para você. Você não entende, talvez, quando você faz isso, a necessidade que nós temos hoje, da urgência da chuva ser hoje, e que
Como é diferente e poderoso orar coletivamente pelo derramamento da chuva serôdia. É poderoso orar coletivamente pelo derramamento da chuva serôdia. É poderoso isso. E todas as outras coisas nessa sala serão secundárias. Então você que está vindo aqui, venha primariamente, não deixe de vir, porque você entendeu que precisa da unção diária e que pedir coletivamente é absolutamente importante para o tempo que nós estamos tendo. Depois de entender isso, aprecie os adoradores que você mais se identifique, é normal. Queira ouvir aqueles que mais falam ao seu coração, é normal, porque Deus pinta um quadro com várias cores mesmo. Mas eu não posso perder o foco de que eu tenho que vir para cá para receber a unção e clamar coletivamente pelo término da obra de Cristo nessa terra. É por isso que a gente está aqui. Não perca o foco. E a frequência da sala tem diminuído, porque muitos têm perdido o foco. Não seja você mais um desses. Não seja você mais um desses. A senhora passa ainda por uma outra turbulência, porque a senhora teve que, nesse processo todo, ir para o Rio de Janeiro, e a senhora tem um filho, que recentemente declarou a sua homossexualidade no trabalho, muito embora ele tenha declarado isso aos 18 anos de idade, recentemente ele faz isso publicamente em seu trabalho. E por conta de todas essas dificuldades, a senhora teve que desfazer de casa, de móveis, de toda uma estrutura de uma pessoa autônoma e teve que ir morar com ele 10 meses no Rio de Janeiro, vivendo esta vida homossexual que para a senhora foi uma dificuldade tremenda, né? E a sala também, neste contexto, deu suporte para a senhora enfrentar esse momento, né? Sim. E eu não falei aqui uma coisa. É, todos os moderados têm o seu moderador e ele anda muito junto, que a gente estabelece uma relação de orar, de ligar ou de atender telefonemas deles. E esses moderados, aliás, passaram a mandar mensagem para mim. Eu estou orando pela senhora, que eles ainda me chamam de senhora, né? Estou orando pela senhora. é, eu, a senhora está no meu quarto de guerra. Quando a Lenita adoeceu e eu cheguei aqui, eu recebi ligação do exterior, de pessoas do exterior que me ligaram para orar comigo, para que eu fosse fortalecida. Se eu não estivesse na sala 57, com certeza eu não teria esta rede de apoio. Então, isso também foi muito importante. Não só por causa das pessoas, que elas são importantes, porque sem elas isso não aconteceria, mas pelo fortalecimento espiritual que eu tive. É isso mesmo. A senhora disse que quando entrou na sala 57, uma coisa mudou muito na senhora. Eu queria que a senhora falasse sobre essa mudança agora, porque a sala tem essa proposta de entender como essa vida que a gente tem ensinado aqui, que é a vida no espírito, amor incondicional, comunhão por semelhança e missão por atração, muda a gente. E a senhora diz assim: sabe o que que mudou em mim, pastor? Mas assim, agudamente, foi o fato de não reagir a às pessoas quando elas me magoam quando eu reagia antes. Como é que era antes da sala e como é que é agora quando as pessoas agridem a senhora? Isso mudou na senhora, né? Pastor, eu fui diagnosticada como bipolar e algumas pessoas da sala são bipolares, então elas vão entender bem esse diagnóstico. O bipolar, quando eles falam que ele sai da casinha, que algo provocou Ah, alguém fechou o áudiozinho da senhora? Ah, por minha gentileza. amiga, Pronto, pode falar. é, a gente
está vendo que está fazendo errado, mas não consegue controlar. E assim eu fui com irmãos, com minha mãe e, e até com meu pai. Enfrentei ele algumas vezes. E depois da sala, depois do diagnóstico, eu passei a me preocupar com isso, porque eu perdi o controle. E eu falava, gente, eu não posso fazer isso, eu quero ir para o céu. E, e para o céu, sem domínio próprio, não existe. E a sala, ao passar a ter esse relacionamento mais estreito com o Espírito Santo, isso me fortaleceu, que hoje, na família, alguns me chamam de boba, porque que eu recebo o ataque, fico caladinha, saio e venho embora. Quando eu vejo que não vou dar conta de receber aquelas pauladas, eu só me despeço e venho embora. E eu só atribuo isso ao Espírito Santo. A senhora, a senhora aprendeu a arte da guerra, né? Sim, Nossa arte não muito embora nós tenhamos que ser fortes algumas vezes, irmã, definir as coisas, cerrar a sobrancelha, olhar dentro dos olhos das pessoas, dizer para elas o que elas precisam ouvir, com muito carinho e amor, né? Mas a nossa guerra não é ficar brigando com todo mundo, né? Perder o controle. exatamente. Nossa guerra é outra, é brigar com a gente mesmo. E aí a senhora percebeu que Deus modulou o seu temperamento, Deus abrandou o seu temperamento. Sim. E a senhora se sente mais feliz com esse temperamento? Tem que se humilhar muitas vezes, sair caladinha, ou com o outro que a senhora guerreava? Pastor, eu, depois que eu explodia, eu ficava tão envergonhada, tão triste comigo mesma por não ter conseguido me controlar, que hoje eu deito, eu venho embora, algumas vezes eu choro, deito e durmo tranquila. Isso não quer dizer que aquela pessoa vai continuar me ferindo indefinidamente. Quando passa essa tempestade, eu consigo conversar com a pessoa, eu consigo colocar de uma forma que não vai agredi-la e nem vai me agredir também. Então, isso hoje me faz um bem enorme. Então, a senhora, não parece estranho isso que a senhora está me dizendo, porque a senhora está dizendo que, apesar de parecer que a senhora saiu no prejuízo, a senhora hoje encontrou paz nesse tipo de personalidade que consegue, não é não reagir, mas reagir da maneira correta. Sim, Porque as pessoas pensam, irmã, que de fato as pessoas mansas são tolas, mas não só. realmente as pessoas mansas são fortes. Porque fraqueza é reagir agressivamente e força é reagir pacificamente. Exatamente. O mundo acha que nós somos fracos por não reagir grosseiramente. E Cristo diz: você parece comigo porque reage pacificamente. Bem-aventurados os pacificadores. Não é, não é uma inversão absoluta de valores, irmã. É uma Pastor, eu inversão já corri atrás de absoluta. carros, persegui motoqueiros, porque eles me fecharam e eu saía costurando no trânsito feito uma maluca. Hoje, às vezes, eu sou ferida
né? Assim, até me xingam e, e eu consigo continuar na minha, ouvindo meus hinos sem ter nenhuma reação agressiva. Eu acho que isso é uma maravilha. Eu sair de casa em paz e voltar em paz. Eu não acho não que é uma maravilha. Eu tenho certeza que é uma maravilha, Maravilha. né? Porque a senhora encontrou o real caminho da guerra, irmão. E, de novo, eu vou Isso. dizer aqui para vocês, irmãos, passa longe de parecer, passa longe de parecer tolo, viu? Passa longe de parecer alguém tolo, sem vida. Mas é um lugar muito agressivo esse, porque você tem que remar contra você o tempo inteiro e achar o momento até mesmo de usar a força. Porque em Uhum. algum momento você vai ter que ser forte. Outro dia eu tive, o irmão Antônio está aqui ouvindo, eu tive que interpelar um rapaz da igreja e fazer uns questionamentos para ele sobre o que ele estava dizendo, sobre a verdade daquilo que ele estava dizendo. E foi um momento tenso, mas em momento nenhum a gente desrespeita o outro. Em momento nenhum a gente desclassifica o outro. A gente considera o ser humano e respeita esse ser humano, né? Então é muito importante que a gente tenha esse sincronismo. Você que tem aí, que está adorando conosco hoje, que tem suas dificuldades na personalidade e que sabe que Deus precisa controlar essa personalidade, entregue essa personalidade ao Espírito Santo e ele vai fazer a obra. Para a gente terminar, como é ser moderador aí? Pastor, eu sempre fui atuante na igreja, sempre trabalhei. Eu costumo dizer que todo verdadeiro servo nasce missionário, tem a sua missão. E hoje, como moderadora, eu sinto que eu atinjo mais pessoas em diferentes lugares ao mesmo tempo, com as orações, com as mensagens, com as ligações, sabe? Respondendo os áudios. Isso me dá uma abertura de fazer algo para Deus que eu não conseguiria fazer sem a sala. A senhora mora só, não mora só, né? Mora com Pai, Filho, Espírito Santo, com anjo, mas eles não estão sendo Isso. vistos, né? Assim, Não, companhias que a senhora carrega, a senhora tem dois cachorrinhos que eu já tive a alegria de conhecê-los e que moram aí com a senhora, né? E, isso. e a senhora sente que a moderação lhe dá utilidade, né? O tempo de qualidade de investimento em pessoas. A senhora agora é secretária da igreja. Ó, secretária de uma das minhas igrejas. Eu tenho uma moderadora que é secretária de uma das minhas igrejas. Aí de Passos, é chique demais, hein? É chique, João de Deus, é chique isso. E a irmã, ela fez recentemente um evento importante aqui na igreja do Ipanema e compartilhou com os irmãos a experiência da Sala 57. Aí duas queridas, essa que é recém-batizada, a Shirley, uma benção essa menininha. Essa irmã é membro de uma outra igreja nossa, Não, aqui. ela é membro do Ipanema. Ela só estava cuidando da mãe doente, Ah, a então, Marli. é por isso que a gente não conhece então, porque ela está voltando É, aí dos cuidados da mamãe. Que bom, isso. que maravilha. Aqui a nossa bandeira da Sala 57 foi hasteada lá para todo mundo conhecer. A irmã e pregou nesse dia. Essa aí é a igreja do Ipanema, uma das igrejas que eu tenho a alegria de dirigir. Mais um pouquinho da reunião. Essa lindinha aqui vai dar testemunho na Sala 57. Uma benção essa criança. Já fizemos
um evento na sala, na igreja dela, aqui um Que é pouquinho outro distrito, né, pastor? é outro distrito. Pensa numa pessoa abençoada. Desde que ela começou a... Ela participa do mesmo grupo de mulheres que eu participo, do Aham. Ministério da Mulher, lá do Jardim Ipanema. E quando ela ficou sabendo que eu ia pregar, ela se propôs, ela esteve lá com a família e ela ora. Ela tem uma netinha que é uma bênção e ela assiste a sala. Eu tô com um probleminha no meu WhatsApp, dei um jeitinho aqui, mas ainda tá faltando. A Beth mandou um videozinho de uma das netinhas dela, extraordinário. E eu vou mostrar aqui assim que eu ajustar meu WhatsApp. Então, ser moderadora da sala tem te dado senso de pertencimento. E eu preciso terminar, acho que eles estão pensando como eu pensei quando conversei com você. Me diga uma coisa, eles precisam saber, você perdoou seu pai? Sim. Eu só soube quando ele morreu, porque a última vez que eu o vi, antes da morte dele, que ele morreu de repente, né? Morreu, ele teve, eu acho que um infarto. É, morreu ao lado de um litro de cachaça. Ele bebeu a cachaça 51 ouro num dia só. E ele já tinha um problema de coração e foi encontrado morto. No domingo, depois que nós saímos de lá, que eu conversei com ele, falei que ele era uma pessoa que tinha o respeito dos filhos, inclusive o meu, que ele precisava ser feliz e viver feliz com os filhos que iam lá na chácara para visitá-lo. Não era só para desfrutar da chácara. E quando eu saí de lá, ele ligou para minha irmã e disse para ela que, depois de tudo que ele havia feito comigo, eu ainda era a única que sabia dizer palavras de conforto para ele, que sabia conversar com ele. E que naquele dia ele percebeu que eu o tinha perdoado, mas que ele não teve coragem de me pedir perdão. Na quarta-feira, ele ligou para o meu irmão mais novo, que tem o nome dele, o nome do pai, e disse para ele me pedir desculpa, que ele estava me pedindo desculpa. E o Júnior perguntou por quê. Ele falou, ela sabe por quê. Na sexta-feira, no velório, então, veio a minha irmã contar o que ele conversou com ela e o Júnior também contar o que ele fez. Então, aí eu senti uma paz enorme, porque até então eu não sabia que eu já tinha perdoado ele. Mas eu pedia sempre para Deus me dar o perdão. E a senhora já tem paz no seu coração, mesmo depois de todas as agressões que seu pai fez com a Sim. senhora. Eu entendo que ele foi uma pessoa doente e que se deixou usar pelo inimigo. É possível, então, perdoar o abusador, né, irmão? É, a sala nos dá vários testemunhos aí de como pessoas perdoam os assassinos dos filhos, né? Abusadores, e conseguem conviver com a pessoa. O perdão faz isso, né? A senhora fala do problema sem chorar, sem ressentir-se novamente, sabe que isso lhe feriu, que são memórias ruins na sua caminhada, mas o perdão não aciona a mágoa novamente. A senhora consegue falar equilibradamente sobre isso, quantas vezes a senhora precisar falar, porque o perdão foi concedido, foi liberado. Exatamente, pastor. Até eu entender, e eu sabia que eu precisava perdoar o meu pai,
e até me perdoar, porque eu queria o reino do céu e eu sabia que sem perdão não aconteceria. E então eu pedia muito para Deus. E após isto, eu já consegui falar na igreja, naqueles eventos de quebrando o silêncio. Já 2 vezes eu consegui testemunhar, porque é necessário até para outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema, pela mesma situação, e entender que isso é possível a gente dar a volta por cima. Com Deus tudo é possível. Porque quando a senhora perdoa o pai da senhora, a senhora vai perdoar o pai da senhora porque deseja a salvação dele, né? E da senhora também, muito Exato. embora ele já estivesse morto, a senhora vai liberar o perdão para ele antes dele morrer, Sim, porque a senhora deseja a salvação do seu pai. E quando a gente deseja a salvação das pessoas, irmã, a dor que ela causa em nós é menor do que a dor que seria para nós se essa pessoa morresse sem Jesus. exatamente. Exatamente. Sabe o que passou pela minha cabeça? Às vezes a gente senta ao lado dos irmãos da igreja, né? Tá aqui a irmã Esmeralda, ó. Qual é a história que tem por trás da irmã Esmeralda, né? Aí a gente senta lá ao lado da irmã Selma e fica pensando, qual é a história que tem por trás dessa mulher? Aí você vê a Tânia que está assistindo, adorando conosco. Quais serão as marcas da Tânia que passa, não é? Lá na vida da Maísa que está adorando conosco agora. Você se assenta lá ao lado do Leontino, um amigo que frequenta a sala conosco, no mesmo lugar, todo dia de camiseta. Esse camarada é uma benção. E ele vai repetir, ó, ele vai se ver, quando ele vê que ele vai levantar a mãozinha para o lado e vai mandar a cruz para nós. Quer ver? Ó? Se ele não fizer, eu dou um cascudo nessa carequinha dele. Ah, pronto, ele toda vez é assim, é lindo demais isso. O que a Verinha está passando, né? Mais um luto, né? A esposa do pastor Gondim faleceu, a Rosinha. Lá de novo, a família Nossa, sacudida de todos os lados. Ore pela família dessa serva de Deus, por favor, para que eles sejam guardados na presença de Deus. Nós amamos vocês, viu, Verinha? E a sala está em oração por vocês, para que o bálsamo do Espírito Santo cubra o pastor Gondim, Rosinha e todos vocês. Tá bom? O que está passando a Sâmia, né? exato. Passa por trás dos olhinhos da Sâmia quando a gente senta para adorar com a Sâmia, né? As dores, as lutas que a Sâmia tem em casa. E a gente devia ter mais paciência um com o outro, sabe? A gente deveria saber que por trás de cada um de nós tem uma história que nem sempre é fácil de ser superada. E que a pessoa senta no banco daquela igreja precisando ser amada, irmão. E é exatamente isso que a sala nos dá. Quando a gente fala da vida em espírito, no espírito, do amor incondicional, da comunidade saudável, porque nós já temos a vida no espírito e sabemos que Cristo nos deu, pagou um preço muito alto por nós. Por isso, nós vamos viver na comunidade saudável e vamos andar numa missão atrativa, porque nós não conseguimos calar sobre aquilo que nós sabemos que ganhamos de graça. É isso mesmo. Olhando E para a vamos senhora, olhar com qualquer pessoa que a gente encontrar, a gente ama. olhando para a senhora, irmã Benita, meu respeito aumenta muito mais pela cristã que a senhora é, apesar das dificuldades que a senhora Louvado apresenta, seja porque, Deus. humanamente falando, a senhora teria todos os motivos para ter desistido de Deus, mas a senhora permaneceu com ele, né? A Mércia, o que está acontecendo com a Mércia lá, né? Quais são as lutas da Roselita, irmã?
Quais são as lutas da Sara? Está passando pela Rosemita. E quando ela se assenta ao seu lado para adorar na igreja, a gente valoriza tanto os erros das pessoas, né? Por que que a gente não valoriza os acertos? Sabe a luta que a Clay tem para ser fiel a Deus, irmãos? Sabe? Cuida de dois filhos, trabalha muito essa mulher. Está empreendendo agora, abrindo uma empresa. O Senhor multiplique seus ganhos, viu, filho? Você é uma Amém. bênção. A Anitinha aí, ó. O que está acontecendo lá na casa da Anitta, hein, irmãos? Olha o Raimundo aí, ó. O que está acontecendo com ele? Irmãos, quando a gente se assentar na igreja, entenda, há uma história por trás de cada uma. Está aqui o Junião, nosso moderador. A Jane está ali do lado, uma benção. Estão aí lutando contra a enfermidade. Amo esses dois. Elas são lindos. Tá a Ellen lá, ó. A Ellen passou um apuro danado para a gente fazer sala 57 na Itália, já tá se mexendo Isso, para a gente fazer na Suíça. Vai ser benção demais. O que que tá acontecendo com a Ellen? Que luta ela tem em casa? Você sabe como é que é educar o filhão que ela tem? As lutas que ela passa? Olha, sabia, a Ellen passou um mês na rua na Itália, para poder chegar onde ela está hoje. Você sabia disso? Saber a história dos outros deveria nos fazer respeitar mais exatamente. a Estezinha aí, ó. Irmão Francisco. Uma benção essa menina. Uma benção. Irmão Francisco está aí firme. Eu poderia mostrar a vocês aqui, e muitos mais aqui. Mas a sua história, Rubenita, diz que nós deveríamos ser mais sensíveis ao outro. E quando o outro erra, tem toda uma história por trás que pode ser que ajude nessa dificuldade desse crente demonstrar algum tipo de equilíbrio. É bom conhecer a história, né? Porque a gente sabe se relacionar mais profundamente com as pessoas. Você ter mais respeito, mais aceitação, né? Mais, mais misericórdia, mais graça, Exato. sabe? Mais, Empatia. mais bondade no olhar, né, irmã? A gente é tão severo quando olhando. Ontem eu estava aconselhando uma irmã da igreja. Eu disse, irmã, minha filha, a senhora tem que ter bons olhos para as coisas. Veja as coisas boas primeiro, veja a perspectiva. O pastor Adeval tem uma frase muito que eu gosto muito. Ele diz assim: quando o Espírito de Deus nos transforma e nos faz semelhante a Cristo, não são as circunstâncias que mudam, somos nós que mudamos. E quando nós mudamos, nós olhamos para as mesmas circunstâncias com outros olhos. Eu acho Uhum. isso de uma luz extraordinária. Eu prego isso, pastor Adevaldo me ensinou isso. Obrigado, minha moderadora. Obrigado, minha secretária, minha amiga, amiga de caminhada, e que nossa história no Ipanema seja uma grande bênção para todo aquele povo lindo ali. Amém. Que Deus abençoe. Eu amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus. O Senhor é a imagem visível de Deus. E eu acredito mais em Deus porque o Senhor existe. Eu vou Beijo. apanhar hoje. Beijo no seu coração, viu? Beijo no seu Beijo, pastor. Um abraço. Um abraço a coração. toda a sala, todos Obrigado. que aí estão e todos que ainda vão assistir esse, essa sala de hoje mais tarde. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, viu? Amém. Conheci a história de mais uma moderadora, que é secretária agora da minha igreja e que é uma divulgadora da sala, né? Fez em nossa igreja, nossa pretensão é que ela faça em todas as igrejas do distrito, na medida do possível, sem causar nenhum constrangimento. Vamos orar? Eterno Deus e Pai, nós somos gratos por tudo que vemos aqui até agora e pedimos que o Teu Espírito, esse maravilhoso Deus, nos guie, Espírito Santo, hoje, para onde o Senhor quiser que a gente vá. Da maneira que o Senhor quiser que a gente trabalhe, nos guie hoje. Eu vou até uma família da igreja hoje e vou passar amanhã com eles hoje. Vou conversar, vou orientar,
Vou mostrar um planejamento. São duas pessoas que recentemente batizei. Que o Senhor esteja conosco, Espírito Santo de Deus, nessa visita e nos auxilie a ser luz naquela casa, ainda fortalecendo a vida dos meus irmãos. Nos leve como vento, usa-nos como o Senhor desejar. Obrigado pela sala de hoje. Ser conosco amanhã da mesma forma por Jesus. Amém, amém e amém. Parece que eu ouvi um negócio aí, alguém dizendo bom dia com alegria. Bom dia com Bom alegria! dia. Com alegria. Bom dia, Deus. Bom dia! Betinha, Tia Beth Lacésia, bom dia, princesa! Deus tem transformado os nossos. falar com essa menina aqui, que é o vovô Wagner. Como é que é o negócio? Peraí que eu vou saber agora. E essa semana nós vamos mostrar o seu vídeo, filhinha. Bom dia, Beth. Pode abrir o áudio aí. Beth, abre o áudio aí, filhinha. Essa menininha quase me mata do coração. Uma benção. Não é para fechar a câmera, não. Abre o áudio. Diga aí, Mel, foi quem é, Mel? Bom dia. Fala pra ele quem é. Quem é? Vovô Vatne. Que coisa linda. Ei, eu te amo, viu, lindinha? Fala que te ama pra ele aí com o dedinho, Mel. Como é que é com o dedinho? Aí sim! Ela tem um vídeo assim na sala 57 que a irmã mandou para mim. Assim que eu atualizar meu WhatsApp, vai ser uma benção. Você é linda, lindinha, fofinha, viu? Obrigado. Nada. Como é que é meu nome mesmo? Como é que é meu nome? Vovô Vatne. Um beijo, meu amor. Outra criancinha adorando com a gente aqui. Eu amo isso, irmãos. Amo essa galerinha. Irmã Laudimira Teixeira tá lá com o bebezão lindo, adorando essa conosco. Olha, eu gosto disso. Eu gosto de ver a criançada aqui. Uma benção, uma benção. Vambora, gente. Vambora que o dia está começando e a gente tem Pastor muitas Wagner, atividades Pastor hoje. Wagner, Oi, oi. você nos ensina a ser mais pastor. Você nos ensina a ser mais missionário. Você nos Amado. ensina a ser mais cristão. Por isso que eu te amo, preciso de você para ser feliz. Que você é parte visível de Deus. E nós dois acreditamos muito mais de passar as 57 em Deus, porque nós todos estamos aqui, existimos, amém? Beijo, lindão. Abraça a pastora Ana, assim, ó, forte hoje, forte. Diga a ela que eu amo ela com a Ana demais, estou orando intensamente, amém? Amém. Obrigado, Gilson. Inoxidável. Bom dia com alegria. Bom dia, meu Bom povo! dia, Bom dia, meu povo! Bom dia, Margarete Bom dia. Três. Bom dia, que alegria. Deus É hora de amanhã, dizer amo vocês. tchau, galerinha. Bom dia. Gostar do canal. Bom dia, Thelma. Essa sala é inoxidável, não enferruja nunca. Bom dia, Temos o nome de Bom dia, Jesus. Moura.